Tem as imagens do Roberto aí, vai ter na imagem. Quesada, pergunta pro Roberto, salve Marília. Ô, Yuri, você falou para placar aqui que tinha uma sondagem do Southampton da Inglaterra. Sim, antes da minha cirurgia. Seu empresário está aqui, depois a gente vai conversar com ele para ver se tem alguma coisa, né? Janeiro agora a gente sabe que não é a grande janela da Europa, mas é no momento em que alguns clubes precisam, né? Porque não estão bem ou de repente porque o jogador está machucado e tal, então eles olham para o nosso mercado e vão bater lá e falar, pô, quem tem mais gol no ano? Pedro não dá para contratar, porque só volta na metade de 2025 e você está aqui com 26 gols na temporada. Você acha que vai ser agora em janeiro ou fica na metade do ano? Teu feeling. Cara, que nem passou ali agora. Acho que se não fosse essa cirurgia, num momento de muita fragilidade que eu tava passando, eu tava num momento muito difícil. Se não fosse essa cirurgia, eu tava enchendo o saco do meu pai, do meu empresário também, de eu ir embora, porque eu não tava aguentando mais, mas acho que essa cirurgia veio na hora certa. Eu sei que foi um plano do homem lá em cima para eu ter ficado, para eu dar essa volta por cima. E agradeço esse momento de dificuldade que eu passei, porque me amadureceu bastante. E eu acho que é por isso que eu tô vendo esses grandes momentos agora na minha carreira, aqui no Corinthians também. E, cara, eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit lá e acabei voltando porque eu não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. E eu tenho um grande sonho. Tô muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, a gente... Tô aberto. Prioridade Inglaterra. Prioridade Inglaterra. É o teu estilo, meu encaixa estilo de jogo, estilo de jogo, né? De transição, gosto bastante. Salve. Ô Yuri, você falou do plano do homem lá de cima, né? O homem lá de cima sempre tem bons planos para nós, né? Eu também creio nisso. Muito bacana ouvir você falar isso. Mas assim, eu acho que é importante, eu queria ficar nesse momento difícil que você enfrentou, né? E tem alguns ditados que a gente costuma falar o seguinte, né? Às vezes a gente perde algumas batalhas, mas ganha a guerra, né? É você está ganhando a guerra. Perdeu algumas batalhas e está ganhando a guerra. Mas esse momento, Yuri, essa sua força mental, traz pra gente, né? O que foi de você buscar essa sua força mental para você superar todo esse momento, que não foi fácil. Não foi. Todos nós aqui Verdade falamos... é sentar no colo da mãe e conversar com a mãe, que a mãe é a melhor coisa do mundo. Porque pai não dá, namorado não dá, esposa não dá, tem que ser com a mãe, irmão. Mãe é mãe. Eu já te parabenizo por esse momento frágil da superação, que não é fácil para todo mundo. Ninguém tem essa força que você demonstrou. E o que é essa força mental? Ensina pra gente. Cara, que nem o Neto falou agora do pai e da mãe, e eu tenho muita dificuldade de me abrir até com eles, assim, sabe? Que somos os grandes amigos que me acompanham desde o início da minha carreira. Então, o dia que meu pai me abordou no carro, falou assim, e aí, o que você acha da gente buscar alguma ajuda, um psicólogo, uma terapeuta? E, cara, não me arrependo de ter feito isso, porque qualquer jogador de futebol, quando fala, e aí, vai lá, quer fazer um psicólogo... É louco, né? Exatamente. Os caras acham que é louco. Não tô louco, não vou fazer isso aí não, cara. Mas, meu, isso aí mudou bastante. Não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também, com meus pais, com a minha filha, meu, que... Chegava em casa, eu não conseguia dar uma atenção legal pra minha filha, sabe? Chegava, me trancava no quarto, tava um momento muito difícil pra mim. Minha família, minha mãe também sentia, chegava em casa, a gente até me emociona porque... Não, fica cegado, filho. Não, fica tranquilo. Imagina. Tá na paz. Fica tranquilo. Só agradecer a eles por essa batalha e graças a Deus a gente tá vencendo e só agradecer a todo mundo mesmo, meus companheiros também que diariamente, mesmo eu treinando mal, nos momentos difíceis, eu chegava para trabalhar e não via a hora de ir para casa de novo. Você sabe que a terapia é bom até para chorar, sabia? Quando a gente não tem a terapia, a gente não chora. É verdade. Porque aí você tem esse entendimento, sacou? Porque quando você não estava fazendo terapia, eu não pude fazer terapia porque a psicóloga falou assim, não dá, você tem que ser psiquiatra. Ele ia ter que pegar uma terapeuta para ela. Ela teve que contratar outro para ir. Aí eu fui para psiquiatra, aí eu melhorei também. Mas até quando a gente não tinha a psicóloga e o psiquiatra, a gente até não conseguia chorar. Hoje você consegue chorar até... mesmo você estando no programa de televisão... É libertador. É libertador. Isso não é feio, filho, fica tranquilo. E nesse momento, Yuri, porque, por exemplo, eu vou te falar, né? Quantas vezes eu li o jornal lá
E aí tinha uma repórter, né, que colocava assim, nota 2, péssimo árbitro, Marília Ruiz, sabe? Me dava nota. Aí eu também ficava, Nunca te dei 2. Mas de 1 a 5, né? Mas 4,5 já dei. Né? Então, de 1 a Yuri, 5. mas é importante você trazer legal, isso, é importante bacana, essa cara. superação. Me fortaleceu demais. Essa batalha, isso você é um ensinamento para todos nós também. Todos É porque nós você passamos por é esse muito momento. novo, certo? E aí, as pessoas não têm muito entendimento que você tem 22 anos, filho. Aí a gente tem que pensar isso. Porque como você é muito jovem, 22 anos, e você é cobrado... 23. 23. Tá velho já. A diferença, 22 para 23. É a mesma coisa, um centímetro a mais, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Então, às vezes você é cobrado... O problema é que você está num time que precisa ganhar. Um time que está numa transição política monstruosa. E tudo que foi feito, que por sinal eu faço parte também das pessoas que te criticaram, como todos nós, e muitas vezes não pensou muito nisso. Até porque como você nunca se abriu para isso, então a gente também não sabe até que ponto isso né? Porque é duro você ser criticado todo dia, a mãe, o pai, mas você fez tanto com 22 anos que as pessoas acham que você tem 27, 28. Expectativa. A expectativa. E aí é a sua vivência, que é o que acontece com a gente, que é jogador de futebol. E que eu fui, você é árbitro, Marília Ruiz, o Quesada. Mas o que é mais legal de você é ter esse entendimento que você procurou ajuda, que seu papai, que é jovem, sua mamãe também, e você joga num time que se perder... quarta-feira, você errar gol, você vai ser criticado. Mas acho que você está bem preparado para isso. No meu ponto de vista, daquilo que eu conheci a sua família. É isso também, Marília e Quesada. Eu acho que, obviamente, que a fase desse ano, ela culmina com tudo que aconteceu no Corinthians desde o dia 1º de janeiro. Além da transição política, as notícias todas até começar o campeonato, aí troca a vez de uma técnica, aí troca o técnico de novo, aí troca o técnico de novo. A gente viu os seus números, né? E você vai ser premiado e está sendo festejado como o melhor ano da sua carreira. E eu sou uma que sempre defendi que você tem que jogar com 2 atacantes. Eu odeio ponta, jogador de lado, não sei o que baixo lateral. E o que eu começo com o Vitor Pereira, por exemplo, foi um começo difícil. Ele queria que você jogasse aberto e o Roger Guedes jogasse de 9, até ele entender que vocês podiam jogar como dupla. Você prefere jogar como dupla? Você não acha que é uma ditadura do 4-3-3? Eu odeio o 4-3-3, mas se você puder falar que você também não gosta. Eu gosto. A gente ajuda as pessoas. Eu gosto de jogar também, porque acho que até nesses últimos 2 jogos a gente tem feito isso. Mas com mobilidade, né? Não posicional. Exatamente, com mais liberdade ali para eu poder me movimentar ali, para fazer algumas infiltrações. E nesses últimos jogos a gente tem usado bastante, não só o Garro para tentar buscar esse jogo e tentar achar esse último passe, mas o Memphis também, que é um cara que tem uma qualidade absurda, sabe? E tanto com o Roger, com o Memphis também, ter jogadores do seu lado assim que atrai bastante marcação também é bom. Porque às vezes quando eu jogo como centroavante contra uma linha de 5, são 3 marcadores só pra mim, entendeu? Então eu fico meio que trancado ali. Ou de costas também não dá. E não é o meu jogo, não é uma característica minha. Acho que a gente pode ver nesses últimos jogos, meus últimos gols, é sempre chegando lançado, sabe? Então acho que a gente tem evoluído bastante nisso, porque a gente tem usado bastante essas qualidades do Memphis, do Garro também. Porque não adianta o Garro receber a bola e não tem para que ele tocar. Então, acho que eu e o Memphis estamos fazendo muito bem isso. No Corinthians mesmo, você teve muitos técnicos. Eu não vou falar da dupla Ramon e Ramonzinho, porque obviamente eles são os atuais, você não vai criticar. Mas antes do Ramon e Ramonzinho, você se sentiu mais confortável jogando de que jeito? Então, com o Antônio eu tava jogando... A gente jogava sem centroavante, eu acho, né? Eu jogava de ponta esquerda ali, e aí às vezes o Pedro Raul jogava junto comigo, e aí quando ele caía pra esquerda, eu centralizava, a gente meio que ficava fazendo essa troca, sabe? E com o Antônio eu acho que tinha encaixado bastante, que foi o cara que eu comecei a alavancar de fazer gols no final do Paulista ali. Eu comecei a fazer os gols e no início da Sul-Americana também. Quesada. O que é mais legal no futebol do Yuri, quando a gente criticava, é que quando o Yuri sai da área e vai participar na construção do jogo, você pode ser visto como um meia também. E quando você dá aquelas arrancadas lá, cara, é difícil segurar, né? Então, às vezes o técnico, até por falta de outras opções, não consegue enxergar isso. Sim. Acho que a chegada do Memphis alertou isso no treinador, né? Não que o Memphis seja o 9 também ali fixo, né? Porque vocês se desenvolvem de tal maneira, né? Já vi você tocar a bola pro Garro e o Garro acionar o Memphis, e ao contrário também, né?
Então, acho que esse é um ponto positivo. O quanto o Memphis ajudou a melhorar esses números? Nos últimos 12 jogos, são 10 gols que você fez. Sim. E só assistência do Garro e do Memphis, É né? isso, então. É muito importante. É um trio dourado, exatamente, né? Exatamente. São caras muito importantes ali que, querendo ou não, dependo muito desses caras, né? Desse último passe. Então, creio que até o fim da temporada a gente vai melhorar, vamos ter mais números ainda. Sabe que com ele é um 2, né? É um cara que não segura a bola, que é um jogador europeu, não é igual a gente. Que nem aquele gol do Racing. É um 2, se você não prestar atenção que ele é um 2... Eu vi aquela que você falou. Você perde. Falou, Yuri Alberto, ó. Você perde o time. Eu sempre falei, Yuri Alberto, fica aqui, ó. Vendo os últimos gols que você fez? Todos os gols que você fez com a perna esquerda ou com a perna direita, sempre foi na diagonal, recebendo dentro da área ou em velocidade. Porque aí o treinador tem que entender isso e o cara que joga do seu lado tem que entender isso. Porque você é um jogador que mesmo nas críticas, que foram muito críticas em cima de você, e eu me coloco nisso também, mas nunca ninguém falou que você não tem disposição. Não. Você nunca recebeu uma crítica, mas ele não quer jogar. Ele não corre. ele não é determinado. Ao contrário. Ao contrário. O cara mais esforçado. Isso, ao contrário. Então isso também você tem que levar isso em consideração na hora da balança, para você entender isso. E você falou uma coisa que eu já passei por isso também, né? Qual é a visão hoje que você tem, mesmo sendo muito jovem, com 23 anos, da sua filha, em relação a esse momento bom, mas também saber que o momento ruim, ele também te fez. Acho que ela tá aí, ó. E eu não sabia que era sua filha, eu fiquei sabendo só um dia que você estava com ela e você ficou conversando com ela e aí eu vi. Qual foi esse... Nossa, a filha é bonita, hein? É bonita, bonita. Não parece com você, parece com a mãe. Tô brincando, Porque é a cara da mãe dela. Eu tô brincando. Qual é a visão que você tem de um olhar de jabuticaba desse, né? De falar, pô, hoje eu tô melhor de cabeça. Não tô falando melhor de gols, não, meu irmão. Sim. Porque você jogar futebol faz parte do jogo, a gente dá audiência aqui, faz parte do jogo. É consequência, né? E aí você tem que entender isso. Como que você entende isso, né? Nessa fase boa, na fase ruim, e o entendimento de uma menina que ela é o seu futuro, né? Qual a visão que você tem, filho, em relação a tudo isso? Você sabe que é difícil equilibrar as coisas quando elas estão muito ruins e quando as coisas estão boas também. É difícil, porque quando as coisas estão ruins, você quer filha? Isis. Isis. Olírio Monteiro. Ixi, garotinho. Ixi, garotinho. Isis é nome Essa forte, vai né? dar trabalho, vai dar trabalho. Vai. Não, mas é bom que dê trabalho. Quando não dá trabalho, filho. Quando não dá trabalho que é duro. Quando dá trabalho que é bom. E quando as coisas estão ruins, você quer se privar de tudo. E quando as coisas estão boas, você quer se abrir a tudo. Isso, sabe? Acho que eu ter achado esse equilíbrio é muito bom. Que nem o meu fisiologista, ele fala pra mim também, ele, cara, quando você tava mal, você tava aqui. E agora que você tá muito bem, você tá... No mesmo lugar? No mesmo nível, no mesmo naipe, tratando as pessoas igual e tal. E eu acho que a minha terapeuta, Rosana, tem me ajudado bastante nisso, cara. Ela me ajuda bastante nisso. Agora, até alguns assuntos pessoais meus, que eu preciso conversar com alguém e, tipo, eu sei que aquilo vai me atrapalhar no jogo, eu converso com ela antes do jogo, que nem antes desse jogo do Racing também. Eu tive um problema, fiquei a tarde inteira conversando com ela e no jogo, pô, cara, tava flutuando, tava muito bem, então é difícil. A gente sabe que a cabeça tem que estar limpa na hora do jogo ali, porque senão qualquer pensamentozinho, aquele milissegundo pode te atrapalhar muito. Qual é a ideia? Porque aí é Marília, eu, salve também o Quesada, eu não quero tomar conta do programa, pelo contrário, eu já falo demais no outro. É assim, ó, porque quando você faz gol, tudo que você faz errado num clube de futebol, os caras jogam debaixo do tapete. Eu falo por mim isso. Mas quando você tem o equilíbrio emocional, né? Saber que a mamãe tá ali, o papai tá ali o André, tá ali a Elô, tá todo mundo, e você ter essa perspectiva, né? Saber que você pode fazer e ter o entendimento disso, e olhar pro seu filho, pô, legal, eu errei, eu tô sendo criticado, mas eu posso fazer, eu posso chegar, eu posso melhorar. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Em todos os sentidos, você como jornalista, eu como apresentador, Quesada como jornalista, Salve como comentarista, e a gente tem que entender isso. Mas como que a gente entende isso? Se a gente só perde, só toma pau, só toma cacete, né? Aí você precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. Extravasando, né, Neto? Isso, você precisa de ajuda.
A gente precisa, a gente tem que parar com isso. E aí, eu acho também que o Corinthians foi importante para você nesse sentido, para que você pudesse ter essa tranquilidade. E aí vamos conversar com ele nós 4. Eu também acho, porque quando começou a surgir os rumores lá do Southampton, de querer me levar e tal, e o presidente mostrou essa... de querer que eu fique, que confie em mim, eu acho que isso também foi um grande... para dar essa despertada, essa mudada de chave dentro de mim, sabe? De ligar esse fogo, assim. E comentar aqui que você estava falando de equilíbrio psicológico, cara. Durante os aquecimentos, assim, quando eu errava um gol, cara, a torcida já começava a vaiar no aquecimento. Como é que eu preparava minha cabeça para na hora que eu tiver um lance parecido daqueles no jogo? Como é que eu domino? Como é que eu domino? Eu domino com a esquerda. Já tava pensando em chutar antes de dominar. E aí, às vezes, sabe, atrapalha Bola muito. da canela. Atrapalha muito. Mas você falou, né, Yuri, do jogo contra o Racing. Aí depois liga nos donos da bola e pega eu chegando no pau. Meu Deus do céu, que tristeza. Eu vou pagar metade do psicólogo pra você. Metade da... Depois você fala com a Rosana lá. 10 sessão. Mulher do índio. 10 sessão. A esposa do índio. A esposa do índio? Que legal, velho. A Rosana. Ah, que legal. 10 Falou que tem um carinho imenso por ti também. Eu vou pagar 10 sessão. 10 sessão, fica de... Eu vou pagar pra Rosana. Ô Yuri, mas é verdade, é o que você falou, é o seguinte, o jogo contra o Racing você tava voando. E a gente de fora, a gente vê que você tava voando, né? Porque você fez um trabalho à tarde, e é bem isso mesmo, né? Pra falar de árbitro de futebol, né? O árbitro, quando apita mal e acaba o jogo, vai lá pro hotel, come um lanchezinho, nem sai. E quando apita bem, sabe que apitou bem, quer ir pro restaurante para tirar foto, né? E a gente sabe que é um pouco o que você falou aí, né? Do jogador de querer se encolher ou querer colocar. Mas a Fiel ajudou muito também, né, Yuri? Dependente disso. Fala da Fiel. O que a torcida do Corinthians engrandeceu, né? No momento que você deu a resposta. Cara, principalmente as crianças, Desculpa, né? sabe qual a camisa que mais vende no Corinthians hoje? Por isso. É a sua. Você sabe disso, é a sua. Sabia. O carinho que eu tenho pelas crianças e o que as crianças têm por mim é... Dependente do momento difícil que eu tava passando, fala aí, pai. A porta de casa, sempre os molecados iam lá, tocavam a campainha. Pô, Yuri, sou seu fã e tal. E, tipo, podia estar na merda lá no quarto, mas quando eu descia lá pra atender essa molecada, a parada dava uma... Até escrevia bilhete? Fala a história dos escrevia, bilhetes dava das autógrafo, crianças, né? nossa. Pra você. É muito bacana, cara, é muito bacana. É um carinho imenso que eu tive, assim, dos torcedores também. Sempre tinha alguns ali que vaiavam e tal, mas aí tem um moleque que fica lá atrás do gol, fala, pô, Yuri, sempre acreditei em você, o Davizinho. E aí depois eu entrei com ele dentro de campo também, e dei a camisa pra ele, pro pai dele, que sempre acreditou em mim também. Então, cara, o apoio da torcida foi bem forte. Ô, Yuri, bem forte. Só agradeço. Ô, Yuri, aquele lance com o Mano foi um negócio que te entristeceu. Muito. Mas assim, eu não vejo você falar palavrão, você não fala palavrão, né? Você não fala palavrão? Eu também não. Não? Difícil. Aqui quase ninguém. Você não fala palavrão? Aqui Não, porque é o seguinte, aquilo lá, qualquer jogador teria mandado o... É coisa de futebol. Ou vai. não são todos que fazem isso não. olha... Não. É. Pode falar? Desculpa, Não, interromper por sua favor. pergunta. Mas não são todos que falam. Talvez ele tenha sido muito mais homem do que eu se eu tivesse xingado. É que eu pensei em você. Eu falei, se fosse eu saia na mão com ele. Não, Mas na hora ali. Como é que foi aquilo? Porque, assim, quem tá de fora fala, pô, ia mandar esse cara pra aquele lugar, né? E aí, na hora que eu escutei, eu, tipo, falei, meu, será que foi isso, cara? E aí eu fui e perguntei pro Wesley, e o Wesley falou, não, ele falou isso, cara. E aí, no meio do jogo, querendo ou não, ali no São Bernardo, a torcida é colada ali, né? Então a torcida do São Bernardo toda escutou. Cabeça dentro do jogo. E aí, eu deixei a bola de lado, eu não me aparecia pra jogar, eu só ficava entre os dois zagueiros ali e ficava orando. Pra Deus me dar sabedoria, pra poder passar pra eu poder ter uma conversa com ele depois ali. E aí ele viu que eu meio que estacionei, eu fiquei no meu mundo ali só orando, ele foi e me tirou do jogo. Aí quando eu saí do jogo, já fui conversar com ele, falei, pô, espero que você nunca mais fale assim comigo e tal, sempre te respeitei, espero que você me respeite também. Ele, não foi bem assim. Eu falei, não, escutei muito bem o que você falou. E aí eu saí. E aí quando eu saí, e aí os caras do banco meio que pensou que eu tava tipo pilhado, mas aí não. Até ali fora do banco ali eu tava continuando, ajudando os companheiros dentro de campo e tal, porque a gente tava empatado o jogo, a gente tava perdendo, não lembro. Tava perdendo. E aí eu continuei ajudando os caras e tal, e o Matias tava num momento muito difícil também. E aí eu já tava conversando ali com o Matias, pô, Matias, fica tranquilo, que ele acabou não indo muito bem naquele jogo. E aí ali não caiu a ficha ainda. Só que aí quando a gente foi jogar na arena e a nossa torcida gritou isso, putz, pra mim aquilo ali foi o fim. Aquilo ali foi pesado pra caramba. Foi difícil. E ele só falou com você no gramado?
Não teve uma conversa com você depois? Não, depois de sair não teve nenhuma conversa. Não teve nenhuma conversa. Depois disso não teve nenhuma, foi só aquela. Na hora que a gente fechou lá e tal, ele tentou dar umas letrinhas, mas eu falei, não, tudo bem. Mas eu acho que a superação também é você entender que você pode falar sobre isso hoje numa boa e sem remorso, sem nada. E toca a bola pra frente. Que é legal. No meio do ano agora, não podia. Se eu escutasse a palavra burro, pra mim já era. É um gatilho. Então, mas né? aí gatilho, você vai. meu. Aí você vai. A gente vai colocar agora o William. E agora eu quero falar do Thales Magno, porque o Thales Magno é o seguinte: é um jogador que tem ficado no banco de reservas, mas é um jogador que é muito importante no elenco do Corinthians. E o Corinthians já está tentando renovar um empréstimo do Thales Magno. O Thales Magno pertence ao Grupo City, né, e ele estava jogando no New York City, lá dos Estados Unidos. Tem apenas 22 anos. O Corinthians contratou o jogador por empréstimo de uma temporada e com opção de compra de 13 milhões e meio de dólares. Se o Corinthians quiser ficar com o Thales Magno, ele vai ter que pagar 78 milhões de reais para contratar o jogador. Ele tem contrato ainda demais, o contrato dele termina no meio do ano que vem, né? No meio do ano que vem, mas o Corinthians já está tentando fazer um novo contrato de empréstimo com a equipe do New York City. O Thales Magno é agenciado pelo Carlos Leite, e o Carlos Leite, empresário de jogadores, está tentando renovar o empréstimo do Thales Magno para que ele fique mais uma temporada no Corinthians. Se não conseguir renovar o empréstimo, o Corinthians vai ter que pagar 78 milhões de reais. Vale essa grana toda? Eu acho que ele é muito bom jogador, mas não vale essa grana toda, porque ele não é titular do time do Corinthians, né? Se fosse titular, aí você poderia pensar direito se realmente vale essa grana toda. Mas ele não é titular, ele é reserva do time do Corinthians. É bom jogador, é um jogador ótimo para ter no elenco, para você mudar o esquema de jogo, né? Um jogador que cai pelas pontas, é um jogador inteligente, é um jogador habilidoso, de muita qualidade técnica, mas eu acho que não vale 78 milhões de reais. Eu acho que é muito dinheiro para contratar o Thales Magno. Deixe a sua opinião aqui no canal do Sereta. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.